paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje eu fui pego de surpresa para trazer uma palavra para a igreja. Eu nunca tive essa vaidade de dizer que sou pregador. Isso aí Deus sabe como é difícil para subir nessa tribuna e pregar. Já falei que os cultos de hoje está sendo diacrílico. Antigamente era assim, melhor assim. Porque vocês não veem a perna do tremendo. Mas agora os cultos é diacrílico, o pregador está lá todo mundo a perna dele tremendo. A responsabilidade é muito grande trazer uma palavra. Mas Deus é bom. Deus está conosco. Amém? A palavra é dele, a igreja é dele. E ele fala como ele quer. A igreja é dele. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, antes de mais nada, no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, aí não vai botar ali. E você que se tiver com Bíblia, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos estar viajando dentro desse capítulo e está falando desse capítulo. Amém? Eu vou ler então os primeiros versículos, irmãozinhos. Nós vamos ler até o 17. Amém? Amém. Diz assim: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: José de Messebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opuseram a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui. Entre os três varões estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram dos homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar os despojos. E depois dele Samar, filho de Agé, o Araíta, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também entre os 30 chefes desceram, e do tempo da serra foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. E então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: guarda-me, Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram os bichos da sua vida, de maneira que não quis beber. E isto eram aqueles três poderosos. Amém? Amém. Glória a Deus. Poder sentar aqui. Nesse texto não fala de guerra, batalha, mas na verdade batalha nós vivemos a todo momento. Só que a nossa batalha hoje é mais espiritual. Naquele tempo era mais guerra mesmo, era guerra mesmo, era briga, feio. Hoje nós vivemos batalhas espirituais que não mudou nada. Tem batalha espiritual aí que não é fácil não. O cristianismo, ele é composto por herói. Ser cristão, na verdade, é mais do que um credo. E alguém chegou a dizer que ser cristão é entrar para uma aventura
aventura com Deus. Ele é a porta. Nessa noite eu poderia invocar aqui testemunho de pessoas que marcaram na história de Israel. A Bíblia diz que até hoje o sangue de Abel clama. E na verdade, querido, quero que você entenda que a nossa vida, a minha vida, a tua vida, é uma folha de papel em branco. Que você, no decorrer do tempo, com essa folha de papel em branco, quando for contar a história que você deixou, qual o legado que você tem deixado para a próxima geração? O que você deixou para os seus filhos, para os seus netos? No livro de Atos dos Apóstolos, como o nosso irmão leu ali, aquele texto que Paulo estava em Atenas, Paulo estava pregando para aquele povo ali, falando sobre as idolatrias, e quando Paulo disse: é desse Deus que eu quero falar com vocês. Quando nós olhamos para esses homens do livro de Atos dos Apóstolos, essas mulheres do passado, o livro de Atos dos Apóstolos, por sinal, é um livro que não termina com amém, porque o livro de Atos dos Apóstolos está sendo escrito por mim e por você. E nós vemos vida de pessoas, talvez nós falar o nome desses irmãos, às vezes é necessário até lavar a nossa boca ao falar no nome desses irmãos, que não permitiu que a vida roubasse os seus propósitos. Nós conhecemos bem a vida deles, e às vezes eu penso comigo mesmo: o que eu tenho escrito na página em branco da minha vida? O que eu tenho deixado, meu Deus, para a próxima geração? O que será dito de mim? O que será dito de nós? O que será dito de você? É para nós pensarmos essa noite. Amém? Amém. Porque o texto fala dos valentes de Davi. Davi foi Davi tinha um grupo de guerreiros que marcaram uma história em Israel. Se for falar para algumas pessoas, talvez muitas pessoas nem conhecem bem esse texto, talvez nunca leu, até leu, passou despercebido, não prestou atenção nesse texto, porque na verdade nós estamos falando aqui de guerreiro, mas nós não estamos falando de guerreiro aos olhos do mundo, aos olhos dos homens. Nós estamos falando de guerreiros diante de Deus. Esses homens foram guerreiros diante de Deus, são gigantes. Davi tinha um grupo, como eu falei, de 37 homens valentes, tropa de elite do rei. Mas dentro desse grupo havia 3 homens. Por isso que eu pedi para você, se estiver com a Bíblia, você ficar com a sua Bíblia aberta. Havia 3 homens. Esses 3 homens eram braço direito do rei Davi. E escute, quando Jesus andou aqui na terra, Jesus foi seguido por grandes multidões. Amém? Onde Jesus estava, havia grandes multidões. Dentro dessa multidão havia um grupo menor, de 500. A Bíblia diz que a esses 500 Jesus se mostrou ressurreto. E dentro desse grupo de 500 havia um grupo menor ainda, de 120. Aqueles que estavam no cenáculo no dia do Pentecostes, que o Espírito Santo rasgou o céu e encheu aquele lugar, e foram todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Dentro desse grupo de
120 havia um grupo menor ainda, de 70, que foram aqueles que Jesus escolheu para uma missão especial. Dentro do grupo de 70, havia um outro grupo menor ainda, de 12. E dentro do grupo de 12 havia 3. Quem eram? Pedro, Tiago e João. E dentro desse grupo de 3 havia um, que era João, o discípulo amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo fala que a proposta, Paulo fala que a carreira está proposta a todos. Todos vão correr. Mas só um vai levar o prêmio. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Hoje, nós podemos chegar lá. Todos nós podemos chegar lá. E sair, fazer parte desse grupo de ouro de Jesus. Todos nós podemos chegar lá. O que nós aprendemos com esses homens? O que nós aprendemos com esses homens? Primeiro, nós vamos aqui para o versículo 8, que diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: José de Becebete, filho de Taquemoni, o principal dos três, este brandiu a sua lança contra 800 homens e o matou de uma só vez. O que nós aprendemos com esse homem, com esse guerreiro, com esse valente de Davi? Esse valente de Davi mostra para nós que nós não devemos desanimar diante das aparências impossibilidades. Se você for olhar para o texto, parece que ele olha para esse desafio, é um desafio sobre-humano. São 800 homens que vêm contra ele. Ele não se acovardou, mas ele pensou: eu posso não vencer, mas eu vou lutar. E ele enfrentou os 800 homens e ele matou os 800 homens. Eu sei que você está dizendo assim: é impossível, presbítero Ângelo. É impossível um homem derrotar 800 homens. Eu também acho. Mas se você for ver, o texto está dizendo assim: Deus operou um grande milagre. Aleluia. Para Deus não tem. Por isso que eu quero dizer para você essa noite, talvez você está passando por uma guerra espiritual muito grande. Você está dizendo: presbítero, eu não estou, pastor, eu não estou mais suportando essa guerra. Deixa eu dizer para você: você pode não vencer, mas o Deus que está contigo, Ele vai vencer por você. Amém? Amém. Então ele creu, ele não se acovardou, ele creu na vitória, naquele que comissionou ele, que Jesus Cristo é o Rei da Glória, comissionou nós para uma guerra. Você pode dizer amém? Amém. Esse Jesus vai te dar a vitória. Talvez nós mesmos não vamos ter, mas Jesus, Ele vai te dar a vitória. Na Legião Francesa dos Mercenários, eles têm um lema.
Eles têm um método. Quando eles saem para a guerra, ele fala assim, olha, eles falam, se eu cansar, me empurre. Se eu cair, me levante. Mas se eu desistir, me mate. Esse é o lema deles. Se eu desistir, me mate. Quando eu olho para esses homens, eu vejo mais ou menos isso. Porque na verdade, deixa eu falar um negócio para você, nós hoje em dia, a igreja de hoje, não digo, nossa, eu estou falando da igreja de hoje, as pessoas estão pregando um evangelho muito light, sem guerra, não tem guerra. Aí eu fico vendo quando nós temos aqui um culto, né, uma vez por mês, de busca do Espírito Santo. E eu fico vendo que muitas vezes, como é que nós viemos para um culto desse, a busca com o Espírito Santo? Como é que nós temos nos preparado para vir aqui? Na busca com o Espírito Santo de Deus. É coisa séria. Você está vindo aqui em busca do Espírito Santo. Eu vou te contar uma ilustração. Um jovem, adolescente, ele chegou para um sábio e disse: como é que eu faço para mim falar com Deus? Eu quero ter uma experiência com Deus. Como é que eu faço para ter essa experiência? Como eu vejo as pessoas falar que tem experiência com Deus, que fala com Deus. E o sábio não soube responder para ele. Então o sábio falou para ele: vamos dar uma voltinha aí? Vamos andar comigo um pouquinho? Saiu com ele. Aí chegou na praia, o sábio entrou na água com ele, e foi com ele até a água, dar mais ou menos assim, baixo dos braços do garoto. E quando chegou lá, ele enfiou a cabeça do garoto na água. E ficou lá o garoto espinhando, ele com a cabeça dele lá dentro da água. Aí quando ele viu que o garoto já não estava aguentando mais, ele soltou o garoto. Aí o garoto levantou e disse: você está louco? Você quer me matar? Ele falou: não. É que para você ter uma experiência com Deus, você precisa buscar a Deus com a mesma intensidade que você buscou o fôlego lá embaixo. Não é de qualquer maneira. Então, querido, nós olhamos para esse texto e nós aprendemos com esses homens o que é ser guerreiro de Deus. Nós somos os guerreiros do Senhor hoje. A nossa batalha hoje é espiritual. Nós vivemos num mundo caído e nós não podemos brincar de crente. Conforme eu falei, ser cristão é mais do que um credo, é mais do que uma religião. Ser cristão é entrar para uma aventura com Deus. Amém? Amém. E em segundo lugar, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Diz no versículo 9 assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Glória a Deus. Irmãos, esse aqui, eu me invejo com ele. Isso é dos meus.
Esse camarada, Eleazar, olha só, ele pega a espada e sai lutando no meio daqueles filisteus. Chegou uma hora que a espada grudou na mão dele. Tentaram tirar a espada da mão dele, mas estava grudada na mão dele. Aí o rei chegou e falou: meu filho, acabou a guerra, solta a espada. Ele falou: eu não quero mais guerra, eu quero guerrear. Você lembra daquele hino que nós cantamos? Às vezes a gente canta o hino e não presta atenção no que nós estamos cantando. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. A gente canta, mas a gente não presta nem atenção no que nós estamos cantando, não é verdade? E quando nós vamos ver, eu vejo aqui esse Eleazar, eu vejo nele uma coisa interessante. Esse cara, ele é perseverante. Ele era perseverante, ele queria guerra porque ele perseverava lutando. E nós vamos ver que a rainha de todas as virtudes chama-se perseverança. Você precisa perseverar. Se você quiser ser um vitorioso, você precisa perseverar. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não tem nenhum problema que nós somos crentes, que eu e você seja crente, desde que seja só por uns dias. Ele não tem problema com crente que só por uns dias é crente. O diabo sabe. Por isso que ele ataca aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque ele sabe que eles vão perseverar. Ele vai fazer tudo para você não perseverar. Ele sabe aqueles que são fracos, não perseveram. O diabo sabe. Eu fico analisando, não sei se você já leu a história de Caleb, com 85 anos. A Bíblia diz que Caleb queria guerra. Ele, com 85 anos, ele dizia que parece que estava se sentindo com 40, querendo mais guerra. Você vai ver, Simeão e Ana prevaleceu no tempo até ver o Messias. Enquanto eles não viram o Messias, eles não sossegaram no tempo, esperou o Messias até ver o Senhor Jesus. E Jesus não permitiu que a cruz também tirasse o plano dele. Jesus não permitiu que a cruz tirasse o plano dele. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui no versículo 11 e 12. Depois dele vinha Samar. Até o pastor Ademar pregou sobre Samar aqui. Sama, filho de Agé, Guararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, e o povo fugia dos filisteus, Sama pôs-se no meio daquele terreno e defendeu e matou os filisteus. O Senhor efetuou um grande livramento. Olha só, esse valente, esse guerreiro. Os filisteus se acamparam ali naquele campo de lentilha, todos correram, fugiram. Mas o Sama estava onde? No meio. Ele se colocou no meio e enfrentou aqueles filisteus até tomar aquele lugar. Eu fico analisando hoje que nos nossos dias
nossos dias, às vezes nós trabalhamos fora, não é? Eu me lembro quando eu trabalhava, o patrão chegava a hora de ir embora, né? 6 horas a gente se largava. Quando era 5 para as 6, a turma já estava olhando no relógio. Deu 6 horas, parei. Se o patrão chegasse para você e dissesse: fica mais um pouquinho aí, a gente não, falou, patrão, o horário é esse. Fui embora. Não é assim? Nós vamos ver esses homens aqui que ele não faz questão de hora, não faz questão. Eles parecem que eles adivinham, eles lutam, eles dão a vida pelo rei, eles estão lutando. Na verdade, a gente aprende com Samar que o valente de Deus está disposto a correr risco pelo rei e por risco. O valente, dizem aí que o valente é o covarde que acaba de levantar da oração. Isso é o valente. Mas nós ainda, estou terminando. Eu vou para o quarto e quinto lugar. Na verdade, eu falei dos 3 valentes, mas eu quero falar aqui um pouco de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. Todos nós sabemos disso. Que Davi foi sem dúvida o maior rei de Israel. Saul foi um fracasso. Mas com Davi nós aprendemos muitas coisas. Davi nos mostra, Davi foi um cara romântico. Davi foi amoroso. Davi foi um cara que sabia o valor do arrependimento. Davi se arrependia tanto que Deus o perdoava. Ele teve um pecado que era passível de morte, mas ele se arrependeu tanto que o coração de Deus o perdoou. E nós vamos falar um pouco aqui de Davi. No versículo 15 diz assim, no versículo 15 fala assim, 14 e 15. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: que me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém. E então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocado em risco a sua vida? E assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Observe, pense comigo. Davi, ele estava cansado na guerra. E ele estava na caverna. Naquela caverna de Adulão, Davi estava ali, cansado. Aí ele não pediu nada a ninguém. É isso que eu quero que você entenda. Ele falou assim, sussurrou no coração. A gente faz isso, né? Ai, que me dera beber da água, da cisterna de Belém, das fontes dos meus pais. Ele não pediu, ele só sussurrou assim no coração. Aqueles 3 valentes escutaram e romperam no meio dos filisteus, foram pegar água para Davi. Arriscaram a sua vida. Quando eles trouxeram a água, o que Davi faz? Entorna perante o Senhor. Sabe o que Davi quis dizer para eles?
Meus irmãos, nós não estamos aqui para vocês fazerem a minha vontade. Nós estamos aqui pelo reino. Pelo reino de Deus. Nós estamos aqui para lutar. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Se fosse outro, né, hoje, né? Não, eu mereço. Não é isso? Está certo, eu mereço sim. Eles têm que fazer isso mesmo para mim, eu mereço. Mas eu quero tirar uma lição aqui de Davi nesses 3 valentes. Porque Davi não pediu. Se fosse hoje, um chegasse para dizer, vamos lá pegar, eu não vou nada, pai. Eu não vou nada. Eu vou lá arriscar minha vida para pegar água para Davi nada, eu vou não. Mas eles foram pegar água para o rei. Arriscaram a sua vida para trazer água para o rei Davi. Dá para nós aprendermos lições com esses homens. E aprender com Davi, como Davi era humilde. Apesar de ser um rei, ele era humilde. Ele disse, longe de mim beber dessa água. Porque eles arriscaram a vida deles para ir lá pegar essa água. Aí ele disse, eu beberia o sangue desses homens inocentes. Nós aprendemos com Davi. Eu espero que você tirou aproveito de lições para as suas vidas. Obrigada, meu Deus. Desse texto. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, querido, mas não prestamos atenção naquilo que nós estamos lendo. E é necessário que nós prestemos bastante atenção, porque são coisas fortes que falam aos nossos corações e nos ajuda a sermos vencedor. Nos ajuda a ser guerreiro de Deus. Jesus Cristo não olhou para Osana. Os Osana não impediu ele de chegar à cruz, porque o projeto dele era a cruz. Nós temos um projeto de seguir a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fácil não é. A Bíblia diz que o céu ganha força. Mas hoje em dia eles estão brincando com o Evangelho. Estão achando que é fácil. E não é fácil. Você nunca vai ouvir eu pregar para você que é fácil servir a Deus. Tem um preço. Sempre vai ter um preço. Agora uma coisa eu quero falar para você se animar. O demônio pode ser os poderes dele, mas você com Jesus, você está, o maior está contigo, o poderoso está contigo. As lutas tu vai vencer porque Ele está contigo. É Ele que vai vencer a luta por você. Não é você que vai vencer, é Ele que vai vencer. Nossa irmã falou que é uma coisa muito séria. Senhor, eu não posso. Isso é lindo. Por isso que o testemunho edifica a igreja. Senhor, eu não posso. Eu não tenho como. Mas o Senhor pode. Aleluia. Você pode, Senhor, eu não posso, não, Senhor, mas tu pode. Tu pode, Senhor. E é assim que nós vivemos. De fé. Amém? Amém. Fique com essa palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe a você. Já falei aqui que eu sou um contador de história, eu não sou pregador. Tá bom? Amém. Deus abençoe.